Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos de volta com o programa Jesus em toda a Bíblia. Conosco está o pastor Luiz Carlos. Pastor Luiz, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Lorenzo, paz do Senhor, os nossos amigos, telespectadores, ouvintes que estão conosco, sejam muito bem-vindos novamente. Estamos dando sequência ao terceiro episódio. Traçamos aqui um paralelo na figura, tipologia de Moisés com a figura de Jesus. Estamos no terceiro episódio, dando sequência. Seja muito bem-vindo. Pastor Lorenzo. Pastor Luiz, nós falamos um pouco sobre o chamado, nós falamos sobre a identificação de um Deus que profeticamente chama um Moisés, que a palavra frisa, né? Que Moisés estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, ou seja, Moisés era pastor. E se nós dermos um salto na palavra e nós formos lá em João 10, verso 11, a palavra diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É uma identificação clara de um homem que Deus estava chamando para a ação de libertar o povo, porque, como o senhor havia dito, Moisés foi um libertador e Moisés foi um mediador. Moisés foi aquele que esteve à frente do povo. Moisés levou a mensagem, levando a todo tempo o anúncio e a esperança para um povo de que Deus os estava vendo, os estava escutando. Então havia um povo debaixo de uma escravidão, carecendo de uma intervenção de Deus, assim como nós, né? Estávamos sob a escravidão do pecado e carecíamos de uma intervenção de Deus. E nos últimos episódios, pastor, nós falamos um pouquinho sobre isso. Exato. Nós mencionamos, inclusive, no chamado, aquela preocupação de Moisés, ele reconhecendo quem ele era, e para honra e glória do nome do Senhor, nós conseguimos fazer um sobrevoo ali sobre a condição, né, que se assemelha muito à de Jesus, porque Jesus veio como homem, teve aflições de homem, teve preocupações de homem, enfermou como nós, e mesmo assim Deus estava sobre ele repousando. Exatamente. Interessante essa colocação que o senhor fez, porque nós vemos na figura de Moisés também a própria figura também daquele que era o intercessor, porque à medida que o povo observava nele a autoridade de Deus, ele que ia diante de Deus. Nós vamos vendo isso, né, à medida que nós formos escorrer, por exemplo, diante do Mar Vermelho, lá na frente, já como libertador à frente do povo, na condução do povo, ele ia à frente, o mar, e quando ele vai a Deus, o Senhor diz para ele assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então ele volta ao povo com a autoridade de Deus e diz para o povo marchar. A todo tempo levando uma palavra de Deus. Exatamente. Então aquele que era não só o mediador, o libertador, né, é sempre importante nós colocarmos aqui, dentro da própria tipologia de José, o povo foi... Moisés. José, eu digo lá atrás, quando nós tratamos, o povo não foi para lá escravo. O homem veio ao mundo, ele não veio escravo, ele se tornou escravo fruto de quê? Fruto do pecado. Né? Se relacionou mais com a obra da criação do que com o Criador. E tem uma semelhança aí, pastor, porque foi o ataque do rei do mundo contra o povo de Deus. Exatamente. Que foi o que nos tornou escravos, né? Exato. O ataque do maligno contra o homem. Nós que havíamos sido formados pelo Senhor para o servir, para adorar. Exatamente. E muito bom esse link, né, que o senhor fez de José e Moisés, porque é uma sequência desse processo. E assim, pastor, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos um Deus que se revela a Moisés, e quando ele se revela, no último programa e no penúltimo nós falamos um pouco sobre isso, nós falamos sobre o episódio da sarça ardendo, uma sarça que não se consumia, apontando para ele mesmo, um homem cheio do Espírito Santo, que seria profundamente usado, e a mesma ação de Moisés, ao olhar para a sarça e ver que o Espírito, né, o fogo de Deus estava sobre ela, sem o consumir, da mesma forma foi
a pessoa do Senhor Jesus, porque olhava-se para Jesus e a sarça era simples, era um arbusto simples do deserto, mas o fogo que estava sobre ele o tornava maravilhoso. Assim era Jesus, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, mas cheio do Espírito de Deus. E quando se apresentava, quando falava, quando pregava, as pessoas diziam, né? Não ardia em nosso coração, ou quando ele anunciava assim, e lhes dizia coisas maravilhosas, e aquilo era maravilhoso aos ouvidos do povo. É essa mesma ação, essa mesma figura que Moisés vê, e o Senhor usa Moisés, é a mesma figura lá na frente. É um Jesus usado pelo Senhor, enviado por Deus para libertar o povo. E pastor, todas as vezes, como o senhor fez menção aqui, Moisés, ele vai diante do povo, e ele diz, né, o eu sou me enviou. Exato. Que Jesus tem este comportamento. O Pai me enviou. Jesus usa essa expressão. O Pai me enviou. O Pai me enviou. E Moisés se apresenta da mesma forma. O Deus de Israel, o Senhor, me enviou. E é isso que eu e você que estamos aqui, ao olharmos, lermos, nós vamos ter a consciência. Qual é o perfil da obra redentora, do Evangelho eterno? O Evangelho eterno, a obra do Espírito Santo, não é uma invenção, não é uma construção humana. Não são filosofias, identidades, valores humanos apresentados ao homem. Mas o que maravilha as nossas vidas, na nossa experiência de conversão, na nossa experiência de arrependimento, na nossa experiência de novo chamado, de uma nova vida, neste nascer de novo, é a maravilha que a obra do Espírito é em nós. Não é, pastor? Porque a obra do Espírito é isso. É um culto simples, um programa como este simples, desde as 6 horas da manhã, começa a Rádio Manaim, madrugada, uma coisa, um culto simples, mas o Espírito Santo falando, o Espírito Santo se revelando. Nós temos o pós-madrugada, temos diversos, como tivemos, nós temos toda quarta-feira o Vinde a Mim, são chamados de Deus, né? E de Muito forma bom. simples, um culto simples, mas o que maravilha é a sarça cheia do fogo de Deus. Que não se consumir. Interessante, pastor Lorenzo, que o próprio João Batista, percursor de Jesus, ele disse assim, eu vos batizo, ele batizava com água. Mas aí ele fala que Jesus batizaria com fogo. Então, profeticamente, a sarça representava a figura de Jesus homem, mas o fogo, aquilo que seria o resultado do seu sacrifício, que seria sobre o homem. Mas eu gostaria de pedir ao pastor Lorenzo que abrisse a palavra em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 17 e 18, nós vamos ver Moisés falar de um profeta que seria levantado no meio do povo. Deuteronômio 18, 17 e versículo 18. Nós vamos ver essa fala de Moisés e depois nós vamos lá em João 5, 46 e 47, nós vamos ver Jesus também falar de Moisés. 1.400 anos aproximadamente entre Moisés e Jesus, e nós vamos ver essas referências. Então, Deuteronômio 18, 17 e 18. O que diz a palavra? A palavra diz assim, então o Senhor me disse, bem falaram naquilo que disseram, eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha a conexão, como que ela é profética, como que é importante, pastor Lorenzo, você que nos acompanha, querido irmão, amigo, telespectador, a Bíblia ela está toda codificada, nós sabemos disso, mas a conexão profética ela é extraordinária, a diferença, nós vamos ver a figura de Moisés aqui como aquele que foi instruído por Deus para o próprio livro de Deuteronômio, né, que Gênesis, Êxodo, são 5 livros de Moisés, que chamamos o Pentateuco, que Deus fez questão de usar ele, né, muitos em Israel se fala a Torá, né, que são 5 livros da lei, nós vamos ver claramente as referências de Jesus. E Moisés aqui, na figura profética de Jesus, ele foi
visitado pelo Espírito de Deus para mencionar um profeta que seria levantado e que iria dizer tudo conforme a lei. Agora, pastor Lourenço, olha o que Jesus, 1.400 anos aproximadamente, fala a respeito de Moisés. João 5, 46 e 47. A palavra diz assim: porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Maravilha. E pastor, é maravilhoso esse texto porque ele tem uma conexão direta com a situação da humanidade hoje. Porque naquela época o homem era escravo do Egito. Hoje a situação do homem é escravo do pecado. O mundo, né? Escravo do mundo. Fala do mundo, exato. Aponta, né, uma coisa para outra. Moisés foi levantado como libertador do povo de Deus das garras do Egito. E Jesus é enviado pelo Pai como libertador do homem das garras do pecado. Então, assim como naquela época o resultado era que o homem morresse na escravidão, hoje o resultado é o objetivo do opositor é fazer com que o homem morra escravo do pecado. Jesus veio nos dar uma nova oportunidade de vida. Mas esta mensagem de Jesus ela é extremamente atual, de João. Porque ele diz assim, olha, vocês estão hoje aqui, né, quase 2000 anos depois, exato, vocês estão hoje aqui sem conhecer a palavra que foi escrita, porque naquela época não tinha Novo Testamento, não tinha os evangelhos. Interessante, pastor Lourenço, que foi um dos versículos que nós, logo no início do programa, embasamos aqui, né? Porque Deus amou. São as escrituras que de mim testificam. Sim, a base. Então, examinar as escrituras. Examinar as escrituras. Então, exatamente. Então, essa referência que Jesus faz e que Moisés faz, sem conhecer o tempo, porque ele foi vencido pelo tempo. João 5:39. A profecia, exato. Examinar as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, Moisés ele viveu um tempo muito distante, embora, como discorremos na história, não apenas fatos históricos, mas o próprio nascimento. Por exemplo, quando nós falamos que Jesus nasceu num momento em que havia um juízo sobre os meninos, e Moisés também, o primogênito, né? E nós vamos ver esses contínuos paralelos em toda a história da humanidade, nos 3 momentos que a Bíblia, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos ver isso. Então chega até nós a mesma mensagem. Então quando a palavra diz examinar as Escrituras porque julgais nela a vida eterna, é exatamente isso. E o texto que você colocou em João 3,16, que fala do amor de Deus, é esse amor que vem de séculos, pelos milênios, há décadas, e há mais de 6.000, quase 7.000 anos, sustentando a igreja. Sim, né? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Que maravilha. E dentro desse contexto, o cenário do mundo hoje também é o mesmo. São homens e mulheres que não conhecem a palavra, não conhecem a palavra da verdade, não conhecem a revelação. O objetivo da obra do Espírito é não que a letra apenas fale com você, porque a letra mata, como diz a palavra, mas o Espírito vivifica. Uma sarça comum não ia despertar maravilha em Moisés. Um homem comum não iria despertar maravilhosamente o desejo de ouvi-lo, de escutá-lo, como no período de Jesus. E hoje, um cristianismo comum não desperta nada. Mas uma obra cheia do Espírito Santo, desperta na minha e na sua alma o desejo de ser salvo, o desejo de viver o processo, o desejo de morar na eternidade com o Senhor Jesus. Então, este processo, pastor, este chamado, esta identificação daquele pastor Moisés sendo chamado por Deus, ele ouviu diretamente a voz de Deus. E lá na frente, como o senhor mencionou aqui, Moisés vem de um decreto. É interessante porque Moisés, ele tem 2 identidades, né? Moisés, ele é hebreu e egípcio. Ele é criado, né? Ele é hebreu e egípcio. E Jesus, ele também tem
né? Duas identidades, porque nasceu Jesus... em Belém, mas viveu na Judéia. Exatamente, ele assim, ele vem da eternidade e se torna homem. E assim, Nazaré, perdão. Moisés, ele também, criado no palácio, abriu mão do palácio. Jesus deixou a eternidade. E Jesus deixa a eternidade. Essas semelhanças para nós, exatamente, é o que nos traz essa alegria, porque nós não almejamos nada nessa terra, nós almejamos as mansões celestiais. Interessante, pastor Lourenço, que o inimigo, assim como o faraó era inimigo do povo hebreu, ele podemos dizer, ele ofertou a Moisés o cargo mais alto no Egito, e ele recusou. Nós falamos isso. Jesus, o inimigo, ofertou a ele o mundo. Ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Como daqui eu não sou. Então Moisés também ele teve esse processo de rejeição. Mas importante, pastor Lourenço, voltamos ao profético. O que preservou não só a figura de Jesus, mas a figura de Moisés menino, foi a profecia. O que preserva a obra, o que preserva esse sentimento de eternidade na vida da igreja, e lá em Lucas a palavra fala: onde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. Então Jesus, ele em todo o tempo, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Então a vitória de Jesus sempre estava em depositar a sua confiança no Pai. Ele era Deus conosco, mas ele estava ligado ao Pai. Moisés, ele estava dando um processo de resgate de um povo, mas ele não habitou a terra. Ele conduziria o povo e, de fato, ele nem passou a habitar. Ele foi antes, né? E foi interessante, porque Jesus foi levado antes, ele veio, ele apontou o caminho e foi, mas agora tem o Espírito Santo. E aí nós vamos ver essas figuras, essas nuances. Foi exatamente diante do Jordão, né, que Moisés ele foi elevado e não se viu mais. Então é importante, pastor Lourenço, essas colocações. Por quê? Porque o profético é aquele que nos coloca diante do projeto de salvação. Então, em todo tempo, a nossa preocupação aqui é em mostrar para os irmãos não apenas a tipologia, né, a figura, os tipos, antitipos, não apenas isso, fazer um paralelo, mas mostrar o profético. Porque o profético, meu querido, ele é a vontade de Deus para nós, né? Não apenas o seu aspecto teológico, filosófico, científico, não apenas aquilo que são as histórias maravilhosas que a Bíblia encerra, não apenas, né, no seu aspecto escatológico, mas fundamentalmente, quando nós vamos na palavra, Bíblia, palavra de Deus, a nossa preocupação é o profético. Portanto, nós vamos encerrar aqui mais esse episódio. Voltamos na sequência, onde nós vamos falar do confronto de Moisés com o faraó, né, nos antecipando, e nós vamos falar também sobre as pragas, né, que vieram como, podemos dizer assim, etapas, né, provas para que o povo pudesse deixar o Egito. Amém, pastor Lourenço? Amém. De forma gloriosa e maravilhosa, nós podemos recapitular um pouco, pastor, sobre esses 2 primeiros programas, né, que nós fizemos um trabalho. Exato. E hoje nós podemos trazer um pouquinho mais do spray do que nós já havíamos trabalhado. E você que está conosco, entenda isso. O pastor mencionou sobre José no programa, e nesse primeiro episódio de Moisés, nós começamos lendo sobre as recomendações de José, inclusive sobre os seus ossos. Exato. Que foi o encerramento dos programas anteriores. O encerramento foi quando falou dos ossos de Moisés, do arrebatamento da igreja, de José, perdão. Que seriam levados. Que é o arrebatamento da igreja, a estrutura de igreja como obra redentora vai ser levado quando a igreja for arrebatada. E nós começamos a falar disso. Hoje o pastor trouxe mais uma vez esta informação importante, que é o quê? O povo não estava lá para ser escravo. Nós não estávamos aqui para sermos escravos do pecado. Então, continue conosco. Até o próximo programa. Anote os textos, medite, comente. Olha, alcancei isso, seus comentários, o que vocês colocam lá, nós lemos e isso traz para nós riqueza espiritual. Amém, queridos? Pastor Luiz, paz do Senhor. A paz do Senhor. A todos a paz do Senhor.